Meus amigos, meus irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva também no nosso canal e participe de nossas reflexões. Gente, hoje nós vamos tirar muitos ensinamentos do nosso estudo. Nós vamos aqui falar fundamentalmente sobre a imortalidade da alma, mas em termos muito práticos. A obra Céu e Inferno é o quarto livro da codificação espírita e foi editado em 1865. E nessa obra nós vamos encontrar tudo sobre a justiça divina, as penalidades futuras, o que nos aguarda na vida futura, mas sobretudo essa obra traz o depoimento dos próprios espíritos. Então, por muito tempo, a humanidade aguardava, não é? Por ter essas informações dos próprios espíritos, como se encontram do lado de lá, que notícia podem nos trazer, seus sentimentos, a sua condição moral, como convivem no mundo espiritual. Então, nós já trouxemos aqui, em outro estudo, 3 depoimentos. Um de um espírito em condição feliz, outro em condição mediana e outro em condição de sofrimento. Nós já sabemos que a condição moral da alma encarnada é fator decisivo para a condição que ele vai se encontrar quando voltar ao mundo espiritual. Nós já vimos aqui que quando retornamos ao mundo espiritual, nós nos afinamos com aqueles espíritos que pensam próximos a nós, que têm os valores também parecidos conosco. Então hoje nós vamos reeditar esses depoimentos para que possamos trazer aqui novas reflexões. Então hoje nós vamos reiniciar, não é, esse tipo de estudo, trazendo o depoimento desses espíritos e vamos também reiniciar com o depoimento de um espírito na condição de espírito feliz no mundo espiritual. Vejam que maravilha de depoimento desse espírito, tá certo? Que nesse caso aqui chama-se Dr. Demery, que era espírita aqui na matéria e tornou-se muito amigo de Allan Kardec e que ele chama Kardec de meu mestre, não é? Então, dizem aqueles que estudaram esse fato de que Dr. Demery tinha uma característica muito importante. Era um homem extremamente generoso, esse médico, e tinha a vocação, aquela inclinação de atender, principalmente os mais necessitados materialmente. Ele mal cobrava por suas consultas e ainda fazia mais. Essas pessoas que ele atendia, quando ele detectava, quando ele percebia, não é? Que essas pessoas faltavam-lhe até, muitas vezes, o que comer, necessidades básicas, materiais, ele então supria também essas pessoas com essas necessidades primeiras materiais. Então, já estamos entendendo aqui, gente, o quanto esse espírito encarnado já era diferenciado, não é? Um homem profundamente vocacionado para a generosidade, para a compaixão e para o atendimento daqueles mais necessitados. Então, diz na obra Céu e Inferno que ele desencarnou em janeiro de 1865, não é? E então, Kardec só tomou conhecimento do seu desencarne porque ele desencarnou a 25 de janeiro. E Kardec tomou conhecimento em 30 de janeiro. E então, Kardec busca fazer uma evocação desse espírito para que ele possa trazer as suas impressões no mundo espiritual. E aí nós temos, ele diz assim, que essa comunicação foi obtida no mesmo dia em que Kardec soube do seu desencarne. 5 dias depois, então, que ele desencarnou, no dia 30 de janeiro, é que Kardec tomou conhecimento e fez a evocação numa reunião mediúnica desse espírito Dr. Demery. E aí veja a comunicação desse espírito. Ele diz assim, na hora que ele chega, através do médium,
na reunião mediúnica, ele diz assim: aqui estou, ainda vivo, assumi o compromisso, melhor dizendo, ele disse: aqui estou, quando ainda vivo, assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. Então ele tinha muito carinho por Allan Kardec. Vejam o que ele diz: a morte ia emprestar à minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. Porém, o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte, levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho nem enfermo. O corpo, esse era apenas um disfarce. Jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sobre a ação do tempo. Ágil como o pássaro que cruza célere os horizontes do vosso céu nebuloso, admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizadas nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória. Ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos? Gente, veja que comunicação belíssima, não é? Como é importante nós sabermos que nossos entes queridos, que esses espíritos do outro lado da vida têm vida muito mais pujante até do que a nossa. Que não se perderam no nada, que continuam como esse espírito, muito mais felizes por contemplar a grandeza do universo em todos os seus matizes, gente. Então esse depoimento vem de um próprio espírito que desencarnou. Mas daqui eu tiro uma coisa muito importante. Percebam, pouco depois do seu desencarne, a condição moral desse médico era tão intensa que ele pôde sair do torpor natural que alcança os espíritos. Assim que desencarna, entra num certo grau de perturbação, ele saiu desse grau rapidamente, fez a viagem com completa lucidez. E é isso que ele traz na comunicação e fala com o próprio Kardec de sua situação espiritual. Nós trazemos aqui uma outra comunicação do Dr. Demery. O que é que aconteceu? Kardec, mais adiante, adoeceu. E numa reunião mediúnica, este médico, que era o coração muito ligado a Allan Kardec, então ele se apresenta novamente na reunião e vejam que maravilha, gente. Essa segunda comunicação do Dr. Demery. Ele diz assim: meu bom amigo que estás doente, tende coragem e confiança em nós, porquanto essa crise, apesar de ser fatigante e dolorosa, não será longa, e com os conselhos prescritos podereis, conforme desejais, completar a obra que vos propusestes, confito da vossa existência. Sou eu quem aqui está perto de vós. Então, esse Dr. Demery, ele narra mais adiante que ficou muito, mas extremamente agradecido a Deus, porque pôde compor a equipe médica espiritual que cuidava de Allan Kardec, que possuía e que tinha a grande missão de codificar a doutrina espírita. Então Kardec teve o merecimento de ter ao seu lado vários médicos espirituais e dentre eles o seu amigo querido Dr. Demery. Então Demery diz: agora sou eu quem está junto com os demais, junto de vós a cuidar. E ele segue dizendo assim: aqui estou para, feliz como espírito, ao vosso lado, prestar os meus serviços. Conheceis o provérbio: ajuda-te, o céu te ajudará. Pois bem, ajudai os bons espíritos que vos assistem, conformando-vos com as suas prescrições.
Então ele ainda traz uma grande recomendação a Kardec, que ele seja disciplinado na recomendação que os espíritos, médicos espirituais, estão levando até a Kardec. Então, veja a lucidez, e daqui eu extraí 3 pontos muito importantes. Primeiro, a rápida lucidez que ele adquiriu poucos dias depois do seu desencarne. Gente, isso não é para qualquer um. É normalmente para a categoria dos espíritos felizes, que têm o merecimento e a condição espiritual de despertar na pátria espiritual e recobrar com muita velocidade a sua própria lucidez. Médico que foi na matéria, continua médico no mundo espiritual. E aí eu trago outra coisa importante, é a sua atividade. Isso. Veja, esse espírito já tem um merecimento tão grande que assim que recobrou a sua lucidez com pouco tempo no mundo espiritual, já estava podendo atuar numa equipe de médicos na pátria espiritual e, o que é mais importante, teve ainda a condição, a permissão divina de vir assistir o seu grande e dileto amigo Allan Kardec. Outro aspecto importante, a afetividade continua. Então, meus irmãos, meus amigos, não é porque o espírito desencarnou que deixou de ser quem era, muito pelo contrário. Inclusive, nossos entes queridos também são assim. Chegando no mundo espiritual e recobrando a lucidez, os laços afetivos que criou permanecem. E nesse caso, o Dr. Demery teve esse merecimento de continuar com a sua atividade da medicina agora do lado de lá e podendo trazer assistência a Allan Kardec. Então nós trouxemos aqui uma nota do livro Céu e Inferno, em que Kardec diz: a situação espiritual do Dr. Demery é justamente a que se podia antever na sua vida material, tão digna quão utilmente empregada. Dessas comunicações reside ainda outro fato, não menos instrutivo, o da atividade que ele emprega quase imediatamente após a morte. Então, gente, vejam que maravilha, não é? O depoimento desse espírito que chega ao mundo material novamente, na condição de espírito desencarnado, e traz a sua comunicação com toda a tranquilidade, com toda a verdade, com toda a lucidez. E essa obra Céu e Inferno, que eu acabei de falar no início do estudo, traz muitos depoimentos. Então, gente, a imortalidade da alma, que foi trazida para nós pelo próprio Cristo, não é? Quando volta após o seu sepultamento e se apresenta novamente aos seus apóstolos, está na obra Espírita Céu e Inferno aqui, materializada. As instruções estão aí, gente, é que a gente estude, isso é importante, para que nós possamos tratar a despedida, a transição do mundo material para o mundo espiritual como algo mais singelo, como algo mais reconfortante para nós, e não com aquele temor da morte, porque a morte, gente, não existe. Esse depoimento nos prova isso. Amigo de Kardec, Dr. Demery, poucos dias depois do desencarne, volta e traz esse depoimento ao próprio amigo Allan Kardec. Então, gente, fica aqui esse ensinamento, né? Esse estímulo para que a gente estude muito, para que a gente se dedique. O nosso canal tem muito estudo, naveguem nele, se aprofundem, porque a doutrina traz isso. É extremamente confortador saber que a vida segue independente da matéria, não é? Todos nós já temos esse sentimento. E hoje nós temos a certeza de que a matéria é mero instrumento do que o espírito se serve para expressar-se aqui no mundo material. Então, gente, fica esse ensinamento
de um espírito feliz porque soube, aqui na matéria, viver de forma correta, digna, generosa, amigo dos seus amigos e se importando com aquilo que realmente acresce a sua condição de alma encarnada e mais adiante espírito desencarnado, que é o caráter, que é sua condição moral, sua condição espiritual, de retidão, de lealdade, de compaixão e todas essas virtudes que nós devemos perseguir todos os dias, não é? Então percebam, gente, que na vida material hoje nós já estaremos planejando, nos preparando para a nossa condição futura quando retornarmos à casa do Pai. Quer estar bem do outro lado? Viva bem do lado de cá, não é? Se importe com as coisas que realmente têm valor. Faça o bem. Tenha uma vida digna, correta. E aí, melhorando dia a dia, com certeza estaremos pavimentando o nosso caminho na vida espiritual. Espero que tenham gostado desse estudo. Estudem mais, se aprofundem e Deus permitindo, gente, estaremos aqui no próximo sábado trazendo novos depoimentos. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine. Peço a vocês, se gostaram, deixem o seu like, divulguem muito e peçam às pessoas que se inscrevam para que possa fortalecer ainda mais o nosso canal, que não é meu, é de todos nós e principalmente da espiritualidade amiga. Paz e luz a todos.